Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, vídeo diferente, cenário diferente. Estou aqui na cozinha da minha casa, tomando o meu cafezinho e eu queria trazer um tema diferente hoje. Hoje eu não vou fazer um vídeo em formato de aula, vai acabar sendo uma aula também, mas eu não vou trazer assuntos da biologia, da medicina, da fisiologia. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre estilo de vida, mais especificamente sobre cronobiologia e qual é a importância da gente alinhar os nossos hábitos aos ciclos da natureza. Porque pensa comigo, pessoal, o nosso corpo biológico, ele está em contato direto com a natureza. E o ser humano primitivo, os primeiros seres humanos a pisarem nessa terra, viviam na natureza, né? E conforme o ser humano foi se agrupando em sociedade, se desenvolvendo, criando tecnologias, a gente foi, de certa forma, se afastando cada vez mais dessa natureza primitiva. Então eu quero trazer para você hoje, nesse vídeo, alguns hábitos que você pode mudar na sua vida e com certeza você vai colher benefícios, tanto para qualidade de vida, performance, saúde em geral, longevidade, enfim, são inúmeros os benefícios. Então, bora começar? E aí, pessoal, vamos conceituar a cronobiologia primeiro. Crono vem de tempo, né? Biologia, estudo da vida. Então, a cronobiologia nada mais é do que a influência do tempo, né? Dos ciclos da natureza durante o dia, né? E a noite também. A influência desses ciclos na nossa biologia. E aí, para exemplificar, vamos começar falando aí do primeiro hábito. Pessoal, acordar cedo. E aí, falando em acordar cedo, automaticamente você precisa falar em dormir cedo. Porque ninguém acorda cedo se não dormir cedo, né? Bom, entendam que, quando eu digo acordar cedo, é claro que assim, a gente tem que pensar sempre no ideal e naquilo que a gente consegue fazer. E aí, o intuito desse vídeo hoje é trazer a reflexão, tentar trazer a sua mente. Quero que você tente imaginar o ser humano primitivo, aquele que vivia na natureza. Que horas será que ele acordava? Bom, você já tentou dormir, sei lá, com a janela aberta, cortina aberta, e aí tu conseguiu dormir até 10 horas da manhã com o sol batendo na sua cara? Você pode até ter conseguido, mas para isso, você deve ter dormido umas 4, 5 horas da manhã. Mas o natural, pessoal, é que você acorde quando você começa a sentir os raios solares na sua cara. O sol batendo na sua cara vai fazer você acordar. Então, o ser humano primitivo, eu não vou falar um horário específico, mas ele acordava de manhã, né? Enquanto você tinha ali o nascer do sol. E aí, para eu acordar cedo, eu preciso dormir cedo, certo? Até porque a gente sabe que para a gente ter um sono de qualidade, a gente precisa ter de 7 a 9 horas de sono. Então, se eu vou dormir às 10, 11 horas, eu vou acordar ali lá para as 6, 7 horas da manhã, né? Máximo 8 horas da manhã. Máximo limite às 9. Vamos botar assim. Até porque eu queria trazer um dado para você. Durante a noite a gente tem a produção de melatonina, certo? E ela começa logo assim que a noite cai, né? Então anoiteceu, você já começa a ter a produção de melatonina, que é o hormônio do ciclo circadiano. Então nos humanos ele induz o sono durante a noite. E aí, essa melatonina, ela tem o pico de ação justamente quando você está no sono profundo. Normalmente lá para as, não sei, 3, 4 horas da manhã, 2 às 4 da manhã, vamos botar assim, né? Considerando que você foi dormir às 11, às 10, por aí, né? E aí, conforme a manhã vai caindo, essa melatonina ela vai diminuindo a produção, né? E olha só que interessante, à medida que você tem a produção de melatonina caindo pela manhã, você tem um pico de quê? Cortisol. Pessoal, o cortisol é o hormônio do estresse, vamos dizer assim, né? E ele tem esse pico de produção pela manhã justamente para te acordar. Então, olha só que legal, a gente foi feito para dormir de noite e acordar de dia, né? Justamente porque de noite eu tenho melatonina que vai me fazer dormir de dia, ao amanhecer eu tenho cortisol que vai me fazer acordar
vai me fazer ficar alerta, entendidos? Então, pessoal, não troquem o dia pela noite. Eu sei que, assim, existem casos e casos, né? O ser humano também é altamente adaptativo, a gente se adapta a tudo, mas isso não quer dizer que a gente não vá colher os efeitos colaterais, né? Então, assim, às vezes você tem um trabalho noturno, então eu sei que, às vezes, em alguns casos, é muito difícil a gente fazer dessa forma. Mas eu vou dar outras dicas aqui, e aí você vai tentar alinhar a sua vida o máximo que você conseguir, com os ciclos circadianos, beleza? Segunda dica, vamos dizer que é a terceira, né? Porque as duas primeiras aí foram relacionadas ao sono, dormir e acordar cedo. Terceira dica, pessoal, exponham-se ao sol. Tenham contato direto com a natureza. Vamos falar a quarta de uma vez? Porque está tudo ligado, né? Terceira, exposição ao sol. Quarta, contato com a terra. Pise na terra, pé no chão, pé descalço, na terra, na grama, que seja. Não consigo, não tenho acesso, então mexe na terra. Tem uma horta em casa, onde você consiga ter esse contato direto com a terra, seja através dos pés ou das mãos. Então vamos lá, o sol, pessoal. Muita gente fala, quer dizer, muita gente não, a gente fala muito de vitamina D, né, relacionado ao sol, que vitamina D já tem inúmeros benefícios, né? Então a exposição ao sol, ela traz essa produção de vitamina D, ela é necessária, a gente precisa se expor ao sol para produzir vitamina D, e aí ela é importantíssima, tanto para a imunidade quanto para a saúde osteomuscular, né? Mas a exposição ao sol, ela tem vários outros benefícios, como, por exemplo, regular o ciclo circadiano, que foi falado agora há pouco, né? Então, quando você se expõe ao sol, logo assim pela manhã, você entende, o seu corpo entende que é dia, de que é hora de trabalhar, né? É hora de agir. E aí, você tendo essa exposição ao sol ao longo do dia, isso vai ajudar também, lá no final do dia, você ter uma melhor produção de melatonina. Então a exposição ao sol, ela regula esse ciclo circadiano, melhorando o teu sono, beleza? Então você tem também benefícios na saúde mental, né? Induzindo a produção de hormônios do bem-estar, como serotonina, por exemplo. O pessoal expõe o seu sol. Bernardo, tem que passar o dia inteiro no sol. Não, lógico que não. Mas assim, pelo menos, pessoal, pelo menos 20 a 30 minutinhos ali por dia, tá? Você já vai colher muitos benefícios. E mais uma vez quero trazer à mente de vocês esse exercício. O ser humano primitivo, será que ele se expunha muito ao sol? Bom, certamente ele não passava o dia inteiro no sol, né? Até porque isso nem faz bem. Mas a exposição ao sol era infinitamente maior do que a gente tem hoje, né? O ser humano moderno muitas vezes passa o dia inteiro trancado dentro de um escritório trabalhando. Então que horas que você se expõe ao sol? Expõe-se ao sol. Contato com a natureza, contato com a terra, respirar um ar puro. Pessoal, não sei se vocês já tiveram essa experiência de passar o dia inteiro trabalhando ou fazendo alguma coisa, estudando na faculdade, enfim. O dia inteiro com o sapato fechado, e aí você acumulou o estresse do dia inteiro e você chega em casa, você tira o sapato e pisa na terra. Já teve essa experiência? Parece que é um alívio. Parece não, é um alívio. Então, esse contato direto com a terra, seja através dos pés ou através das mãos, né, no caso de você ter ali um manejo de plantas e tal, você ter uma horta, cara, isso é muito benéfico para gerenciar o estresse, né? Então, o contato com a terra, ele é anti-estresse. Ele melhora o seu humor. E, consequentemente, ele vai melhorar seu sono também. Porque, e olha só como uma coisa puxa a outra. Você acordando cedo, você vai se expor ao sol. E aí, se expondo ao sol, você vai ter um contato com a natureza, você vai estar respirando um ar puro, você vai estar pisando na terra, pisando na grama, mexendo nas plantas, entendeu? Uma coisa vai puxando a outra. E isso, lá no final do dia, você vai ter uma sensação de recompensa, de que, poxa, eu me expus à natureza, eu trabalhei, me expus ao sol, pisei na terra, acordei cedo, e aí o seu sistema de recompensa vai entender isso. E aí você vai ter uma melhor produção de melatonina, isso vai ajudar a regularizar seu sono, né, como um todo. Dicas 5 e 6.
Vou falar das duas juntas também, porque uma coisa está ligada à outra, de certa forma. Pessoal, dica número 5, comida de verdade. De novo, vamos levar aquele raciocínio. O ser humano primitivo tomava Coca-Cola? O ser humano primitivo comia Toddy com leite? Comia salgado frito? Entendeu? Então, não é que você não possa comer essas coisas. Acho que você tem o direito de, no final de semana, se dar o luxo de comer uma pizza, de comer um hambúrguer, de tomar um vinho com a sua esposa, com o seu marido. Então, assim, você tem esse direito, acho que você deve fazer isso. A questão quantas vezes durante a sua semana, na sua rotina, você meio que sai da dieta. Você tem uma dieta? Você tem um cronograma alimentar? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, pessoal. 80-20. 80% do seu plano alimentar foca em comida de verdade. Então, vegetais, frutas, grãos, carnes, peixes, ovos, comida de verdade, pessoal. Então, assim, 80% comida de verdade e aquele 20%, né, das calorias totais você deixa para comer um industrializado, uma besteirinha ali que você gosta. Porque é importante também para a nossa cabeça comer o que a gente gosta, né? Então, essa é a ideia, a gente pensar o que o ser humano primitivo comeria. Porque o nosso corpo, a comida, ela alimenta o nosso corpo biológico, né? O nosso corpo biológico, ele está em contato direto com a natureza. Então, a gente foi feito para comer coisas advindas da natureza. Inclusive, vai até uma dica bônus aqui. Até mesmo dentro dos alimentos naturais, existem aqueles que a gente deve dar uma preferência maior. Então, assim, hoje em dia, muitos estudos estão saindo acerca de nutrição, de dieta, e a gente está vendo que, de fato, para você ter uma melhor qualidade de vida, ter mais longevidade, o ideal é que você tenha uma dieta baseada em plantas, né? Então, a base da sua dieta deve ser fruta e vegetal, grãos, né? Deixar a proteína animal para uma vez ou outra, vamos dizer assim, né? Porque é claro que a proteína é importante, pessoal, mas o excesso proteico também, ele está diretamente ligado com a aceleração do envelhecimento, né? Então, uma dieta baseada em plantas, comer uma proteína vegetal ali, uma vez ou outra. O importante é equilíbrio, pessoal. Então, assim, a base da minha dieta, é até interessante a gente analisar isso, né? É como se fosse uma pirâmide. Então, a base da dieta é o quê? A base da pirâmide. Fruta e vegetal. Aí, acima, a gente pode botar grãos, arroz, feijão, quinoa, linhaça, soja, enfim, grãos em geral. Aí, acima, a gente pode colocar aí, vamos começar a colocar as proteínas animais, né? Peixe é uma ótima proteína animal, pessoal. Peixe, a gente pode botar o ovo, que é um excelente alimento também. E aí, dá preferência também às carnes brancas e deixar a carne vermelha por último, né? Que ela, de fato, não é tão benéfica assim quanto se pensava. Mas, enfim, só uma dica bônus aqui para vocês, beleza? Dica número 6, exercício físico, pessoal. Exercite o seu corpo diariamente. Não interessa se o importante é você achar uma atividade física que você goste, que você consiga se conectar com ela. Ah, Bernardo, mas me fala aí o que seria a atividade física ideal. O ideal seria você ter atividades físicas que você trabalhasse o seu físico como um todo. Então, atividades de força, atividades aeróbias, atividades de flexibilidade, mobilidade, enfim. O importante é você se mexer. Então, ache um esporte que você se identifica e, enfim, coloque ele na sua rotina. 3 a 4 vezes por semana, pelo menos. E aí, a gente tem que entender também que o ser humano primitivo, ele não precisava ter a rotina de exercício físico que a gente tem hoje, porque o próprio trabalho do ser humano primitivo já era um exercício físico, vamos dizer assim, né? Então, assim, o ser humano primitivo não trabalhava dentro de um escritório, dentro de um consultório, não passava a maior parte do tempo sentado, entendeu? Então, eram outros tempos. O importante é a gente, como eu falei, adaptar
né? Porque a gente tem que fazer o que é possível também. Então, pegar a nossa rotina e tentar adaptar ela a essa cronobiologia, né? Então, pessoal, exercício físico, beleza? Não esqueça. E, por último, duas últimas dicas. Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu fiz o roteiro desse vídeo de uma maneira que ele seguisse o dia mesmo, né? As horas do dia. Então a gente começou falando sobre acordar cedo, se expor ao sol, a natureza, mexer na terra, se alimentar, exercício físico, que seria um trabalho do corpo, né? E agora chegamos ao final do dia, né? Então vamos continuar falando sobre alimentação, sobre nutrição, só que agora qual seria o horário ideal para parar de comer? Pessoal, vamos pensar no ser humano primitivo novamente. Você acha que o ser humano ele conseguia sair para caçar de noite, sair para coletar alguma fruta, algum grão, enfim, você acha que ele saía de noite para procurar comida? Óbvio que não, óbvio que não. Então, assim, a ideia é a seguinte: começou final da tarde, comecinho da noite, essa é a hora de você fazer a sua última refeição. No máximo, estourando ali 7, 8 horas da noite, vamos dizer assim. E isso tem um fundamento fisiológico também, pessoal. A partir desse horário, 7, 8 horas da noite, a gente começa a ter uma redução significativa da sensibilidade à insulina, que é o hormônio responsável por jogar o açúcar do sangue, né, daquilo que a gente come, esse alimento, para dentro da nossa célula, para que você fique nutrido. Então, pensa comigo, se eu faço minha última refeição lá, 10, 11 horas da noite, cara, você vai estar muito menos sensível à insulina nesse horário. Então você vai ter uma tendência muito maior de acumular gordura, de criar uma resistência periférica à insulina, te predispondo a, por exemplo, doenças como diabetes e obesidade. Então você não quer isso para a sua vida, né? Então, é óbvio que, de novo vou falar, é rotina, pessoal. Final de semana, vou sair com a minha esposa, com o meu marido, é óbvio que você vai comer um pouco mais tarde, mas tenha uma rotina. A alimentação, no máximo ali 8 horas da noite, 8 horas, 9 horas já é tarde, né? 8 horas da noite. Então tenha essa rotina, pessoal. Outra coisa, dependendo do horário que você fez a sua última refeição, do horário que você foi dormir, isso pode atrapalhar seu sono. Então, assim, o ideal é que a gente faça a nossa última refeição pelo menos de 2 a 3 horas antes da gente pegar no sono. Que é para quando a gente for dormir, pegar no sono, a gente está com o estômago vazio. Senão, você vai ficar a noite inteira digerindo, né? Isso vai atrapalhar o teu sono. E outra coisa, a última refeição, não dê preferência a alimentos mais leves, de digestão mais fácil. Senão você vai ficar ali horas e horas digerindo aquilo e isso vai prejudicar o teu sono, a qualidade do teu sono. Curiosidade aqui sobre o cafezinho que eu estava tomando até agora, inclusive, já parei. Pessoal, a cafeína, ela tem um tempo de metabolização de 6 a 9 horas, vamos dizer assim, botar uma margem maior, né? Então, o ideal é que você, na parte da tarde, o ideal mesmo é a gente tentar limitar o café ali só pela manhã. Mas se você gosta de um cafezinho na parte da tarde, como eu gosto também, eu gosto de tomar justamente para dar uma acordada, né, depois do almoço, me sentir alerta. O ideal é que a gente, assim, se você vai dormir às 10, 11 horas, para ali por volta de 3, 4 horas da tarde. É só você fazer esse cálculo, né, de 6 a 9 horas. Considere sempre 9 horas, né, porque dependendo isso varia de organismo para organismo, né? Existem pessoas que são metabolizadores mais rápidos e outros mais lentos. Então, se você toma um café, por exemplo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas da noite, vai dormir daqui 2, 3, 4 horas, vai afetar teu sono, vai afetar a qualidade do teu sono. E a última dica para a gente fechar o vídeo, eu quero mostrar para vocês. Um minutinho. Luz amarela. Pessoal, eu sei que nem todas as pessoas têm iluminação amarela em casa. Mas assim,
é o que eu falei, na medida do possível tente adaptar, justamente porque essa luz amarela, ela não vai inibir a tua produção de melatonina como a luz branca. Não sei se tu sabia disso também, mas aquela lâmpada fluorescente, a luz branca no geral, né? Ela tem uma faixa de onda que quando o teu olho percebe, é como se ele ainda reconhecesse que fosse dia. Então, isso prejudica a tua produção de melatonina. Quando você tem uma luz amarela, é como se o olho ele reconhecesse que, apesar de ter luz, estamos de noite, né? Ele faz esse reconhecimento. E aqui eu quero deixar levantar uma última curiosidade aqui. Já parou para pensar que, ao longo de toda a história da humanidade, a gente sempre utilizou luz amarela à noite? A luz branca, ela é um fruto da modernidade, da eletricidade, né? Pô, antes de existir eletricidade, como é que as pessoas tinham luz? Era fogo, fogo a luz amarela, entendeu? Então a luz feita para a noite, para o ser humano iluminar a noite, é a luz amarela, né? Óbvio que estou falando que não deveria existir luz branca, luz azul, enfim. Isso é consequência da tecnologia e da modernidade, faz parte. Mas a gente precisa se adaptar o máximo que a gente conseguir para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, pessoal. Então, se você não tem luz amarela em casa, eu vou deixar aqui uma dica. Pelo menos usa o filtro de tela no celular ou no seu notebook, se você precisa trabalhar à noite, enfim, usa o filtro de luz azul. Hoje em dia você tem muitos aplicativos, né, que bloqueiam essa luz azul. Beleza, pessoal? Diquinha bônus aqui também, ó, celular 2 a 3 horas ali antes de dormir, no máximo, tá? Porque mesmo que você use o protetor que bloqueia a luz azul, o celular a gente sabe que ele acelera, né, o nosso pensamento, vamos dizer assim, né, a nossa mente, né? Então ele te deixa mais agitado. Ainda mais se você tem o hábito de ficar no Instagram, rolando tela ali, aquilo ali, pô, antes de dormir, e é o que a gente mais faz, né? Antes de dormir, aquilo lá não é nada bom, né? Então, o ideal é que 2 a 3 horas antes de você dormir, você também suspenda o uso do celular. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo hoje num formato diferente. Falei um pouco mais sobre estilo de vida, né? Trouxe um pouquinho de ciência também, mais alinhada à mudança de estilo de vida. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou desse formato de vídeo, quiser que eu continue nessa pegada, faça mais vídeos assim, comenta aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal também, não deixa de se inscrever no canal. Beleza? Tamo junto, valeu, aquele abraço.